A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para externar o nosso devocional. Nós, para externarmos tal coisa, usaremos o texto que se encontra no livro de Josué, capítulo 6, versículo 26, que diz: Naquele tempo fez Josué o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graça, Senhor, pelos teus feitos para com as nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça que tem sido abundante no meio do teu povo, e pelas tuas misericórdias. E é nessas mesmas misericórdias que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor expanda, que o Senhor possa trazer alento aos corações daqueles que ainda não foram alcançados, através da mensagem do teu evangelho e pela aplicação desse evangelho nos corações. Que o Senhor mesmo possa transformar corações de pedras em corações de carne. Tudo isso para o louvor da tua glória. Nós oramos e bendizemos o teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Visto que foi amaldiçoado a pessoa que reedificasse Jericó, assim, ainda mais, amaldiçoado é aquele que trabalha para expandir o reino de Satanás entre nós. Ou seja, fortalezas gigantes de pecado cairão por meio da nossa fé e da perseverança dos nossos esforços e do retenir da trombeta do nosso evangelho. Devemos mostrar ou nos mostrar sérios em remover qualquer erro que pode nutrir o espírito de servidão às coisas ímpias e um amor indiferente para com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas são as expressões do Dr. Charles Spurgeon. Em outras palavras, veja o que ele está nos dizendo, veja o que é que esses descritos nos quer dizer. Que uma vez amaldiçoado, Josué faz com que o povo, uma vez conquistado, uma vez destruído, aquela grande cidade, aquela cidade fortificada aos olhos humanos, uma vez Deus entregue ou entregado essa cidade nas mãos do seu povo, que por sua vez Josué liderava aquele povo, Josué era o general daquele exército. Agora Josué faz esse povo jurar que maldito será o homem que se levantar para reedificar esta cidade ou aquela cidade de Jericó. Mas nós vamos perceber que o Dr. Charles Spurgeon nos leva a compreendermos ou a trazermos para nossos dias a aplicação dessas verdades. De tal forma que ele diz ainda: maldito ainda mais aquele que se levantar para contribuir com o reino de Satanás. É porque uma vez, nós precisamos compreender isso, uma vez que nós fomos alcançados pelo reino da luz, uma vez que muralhas não de alvenaria, cidades não Jericó física, foram destruídas dentro de nós. Muros foram quebrados dentro de nós. Muros de quê? Do pecado. Império de quê? Do pecado. Uma vez isso aconteceu, nós precisamos andar como os filhos da luz. Por isso a descrição de Jesus: vós sois a luz do mundo. E se nós somos filhos da luz,
Se os descritos do apóstolo Paulo aos Efésios diz que nós devemos andar como filho da luz, nós precisamos refletir e olhar para nós mesmos. Como é que nós estamos vivendo? Como é que está o meu coração diante de Deus? Porque enquanto nós não tivermos feito a limpeza na nossa própria casa, no nosso próprio ser, dentro de nós mesmos, enquanto nós não tivermos feito isso, nós não poderemos dar nenhum passo adiante. Mas nós precisamos fazer isso. E uma vez feito essa limpeza completa em nossa própria casa, dentro de nós mesmos, nós devemos procurar de todas as maneiras impedir o pecado que se propaga rapidamente na igreja de Cristo Jesus. E uma vez feito isso no meio, dentro da igreja de Cristo Jesus, nós precisamos também fazer isso rapidamente no mundo no qual nós estamos inseridos. E isso pode ser feito de duas formas. Nós podemos limpar a nossa casa de forma secreta e pessoal. E nós também podemos limpar a nossa casa publicamente através de um testemunho verídico, sincero, verdadeiro e ousado. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos concorrer para que o reino de Satanás seja expandido, seja edificado. Não. Nós não devemos concorrer para isso, mas pelo contrário, nós precisamos advertir aqueles que estão ou que são propensos a crer nos erros dos falsos profetas, das falsas religiões. Precisamos instruir os jovens no evangelho da verdade, no verdadeiro evangelho, no evangelho ortodoxo. E ainda nós temos que cooperar na propagação da luz mais amplamente. Por quê? Porque assim como as corujas, os mensageiros de Satanás e os seus discípulos, eles não gostam, eles odeiam o dia, eles odeiam a luz. Eles odeiam a luz do dia. E nós precisamos refletir, nos perguntar a nós mesmos: o que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito para a propagação do Evangelho? Estamos fazendo tudo que podemos pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu Evangelho? Nós precisamos refletir e perguntar a nós mesmos tudo isso. Porque senão, nós apenas estamos cooperando para o reino do maligno. Se nós não estamos fazendo tudo o que podemos por Jesus Cristo e por seu Evangelho, nós estamos cooperando com o reino de Satanás. O que estamos fazendo para proclamar a Bíblia e as suas verdades, que por sua vez é o veneno e a ruína de Satanás? O que nós estamos fazendo para propagar as verdades das Escrituras? Uma certa vez Martinho Lutero disse que o diabo odeia os escritos dos evangélicos ortodoxos. O que é que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que Satanás odeia os escritos bíblicos, interpretado corretamente, a verdade das Escrituras, aquilo que traz luz ao mundo de trevas. Era isso que ele estava dizendo. Ou seja, com isso nós percebemos que se milhares de pessoas que escutam as mensagens ortodoxas,
As milhares de pessoas, ou as centenas, ou os inúmeras pessoas que ouvem a mensagem do verdadeiro evangelho, se elas fizessem tal coisa, se elas fizessem aquilo que tem escutado, aquilo que leem através dos escritos ortodoxos, dos escritos bíblicos, jamais se reedificaria a maligna Jericó entre nós. Jamais. E todos aqueles que tentassem reedificar se frustrariam. Ou seja, essa maldita cidade. E quando nós estamos falando da maldita cidade, nós estamos falando de pecado. Jamais a maldita cidade reedificada pelo próprio pecado se levantaria. Pois não é assim os descritos do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, contra a igreja dele, contra o seu evangelho. Por quê? Porque essa igreja está firmada na fé sólida, na fé ortodoxa, na fé bíblica, na fé verdadeira, na verdadeira fé do evangelho. Quando nós pensarmos dessa forma, tudo que nós fizermos vai concorrer tão somente para a glória de Deus. Por isso que nós precisamos, como filho de Deus, compreender, ter a percepção que esse mundo que há trevas, tem pessoas que parecem estar em alto mar, mas pessoas que estão em alto mar e não no barco verdadeiro, não no barco que é Cristo Jesus, elas estão se afogando, elas estão descendo e subindo e abrindo as suas bocas e abrindo os seus ouvidos para ouvir aquilo que lhe traz esperança, a palavra do verdadeiro evangelho, o evangelho bíblico. E a pergunta é: você que foi alcançado pelo poder do evangelho, você que é filho da luz, o que é que você tem feito? Uma vez você entendendo esse evangelho, você pode fazer o que está descrito nas Escrituras. Você pode fazer discípulo de Cristo. Você pode compreender a grande comissão, onde o próprio Cristo, depois de ser detentor de toda a autoridade no céu e da terra, ele ordena: ide fazer discípulo em todas as nações, ou seja, fazei discípulos. Você pode fazer isso? Outra pergunta: você fará isso? Nós precisamos responder essas perguntas para nós mesmos. Nós precisamos responder essa pergunta porque uma vez já compreendemos a finalidade da nossa existência, e a finalidade da existência de todo ser humano é glorificar a Deus, é honrá-lo, é adorá-lo e sentir prazer nele para sempre. E como é que eu sinto prazer nesse Cristo para sempre? Qual é a evidência que de fato esse Cristo é prazeroso para mim? Aí sim, aí eu compreendo que eu preciso externar esse meu prazer diante de outros, para que outros também sintam este mesmo prazer em adorar o Senhor que nos fez. Que Deus olhe para nós, irmãos, você que me escuta diante desse vídeo, e que Ele possa não nos amaldiçoar por colaborar com reedificar outra Jericó, uma Jericó de pecado entre as nações, entre essa terra o qual nós estamos vivendo. Mas que Ele olhe para nós e diante do seu trono, diante das mansões celestiais, ao bater a porta, que nós possamos ouvir um grande e alto: entra, bendito do meu Pai, para o gozo eterno. Que possamos colaborar com o reino de Deus, que possamos colaborar com Jesus Cristo
e o seu evangelho. E que não tenhamos em mente jamais reedificar as muralhas de Jericó em nossas vidas, mas que o Deus Todo-Poderoso que nos resgatou, que possamos a cada dia, entregar tudo que somos e temos nas suas mãos, porque é Ele que destruiu essas muralhas. E é no nome dele que nós precisamos caminhar dia a dia. Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo. É o Senhor em quem nós temos a